Olá, pessoas! Bem, vamos para a nossa última aula da semana, última aula antes do descanso, né, dessa semana que vem, que será de radioatividade. Inclusive, é a última aula de radioatividade. A gente tem falado de radioatividade já há algumas aulas, né? A gente começou lá com o histórico e a gente viu as emissões principais, aí a gente deu uma olhada nos tipos de partículas, né, que são emitidas, quais são as suas características. A gente deu uma olhada em decaimento radioativo, aí a gente viu desintegração natural, né? A gente conversou também sobre uma introdução ali, um estudo sobre cinética radioativa. A gente viu vida média, tempo de meia-vida, velocidade média para desintegração. E chegamos no momento em que a gente vai terminar os estudos de radioatividade com as aplicações de radioatividade. Primeiro com tipos específicos de reações nucleares, que são bem famosas, que tem várias aplicações históricas e sociais, e finalizando com uma aplicação na geologia. Tá, a apostila ainda traz uma tabelinha ali bem pontual, assim, só aonde e como é aplicada. Você dá uma olhadinha lá no final do texto, do livro-texto da apostila da Química E, para essa aula, que a aula 10 tem algumas outras pontuações, mas o principal a gente vai dar uma conversada. Bem, quais são esses tipos de reação nuclear que a gente vai conversar hoje, nessa aula 10 da Química E? São dois: reação de fissão nuclear, fissão, e reação de fusão nuclear. Tá? Fissão e fusão nuclear. Quais são as características, onde elas são utilizadas, qual que é a história um pouco dessas reações nucleares? A gente tem a primeira delas sendo a fissão. Essa ordem primeira, segunda, tá? Só uma ordem da apostila mesmo, uma ordem didática, tá? Fissão nuclear. Fissão é um sinônimo para quebra. Nuclear refere-se a núcleo. Então, a fissão nuclear é uma reação nuclear onde um núcleo do átomo é quebrado. Você quebra, né, despedaça ali o núcleo do átomo. É uma coisa bem violenta, radical, né? E de fato, é uma reação que libera muita energia quando isso acontece. Libera muita energia quando isso acontece. A reação pode ser representada assim. Aqui eu fiz um desenho esquemático, tá, na folhinha, que é o seguinte: você tem um nêutron, aqui está em vermelho. O nêutron vai ser arremessado em alta velocidade, em direção ao núcleo de um átomo. Esse núcleo, para ele quebrar, ele tem que estar capenga, tem que ser um núcleo que está instável. E como a gente já estudou na definição de radioatividade, os núcleos radioativos eles são instáveis, por isso são radioativos, né? Então, para um átomo ser radioativo, o núcleo dele tem que estar tem que ser um núcleo que está energeticamente instável, um núcleo que está mais exposto a ser destruído. Tá? Então, na fissão nuclear, uma reação vai acontecer o quê? Você vai ter normalmente um nêutron, uma partícula, sendo arremessada em alta velocidade através de um emissor de nêutrons em um núcleo instável, um núcleo que seja mais fácil de quebrar, ou seja, um núcleo de um átomo radioativo. No caso aqui a gente está usando como exemplo o urânio 235, que lembra que existem isótopos? Dos isótopos do urânio, os que a gente dá uma olhada são dois. Urânio 238, ou seja, urânio de massa 238, o urânio ele tem número atômico 92. Tá? Ele é importante para a radioatividade, por isso estou dando detalhes sobre ele. O urânio tem número atômico 92, mas a massa dele pode ser, se for o isótopo 235, a massa é 235, se for o isótopo 238, a massa é 238. E desses dois, um é radioativo e o outro não é. O isótopo de massa 238 do urânio, não dá para quebrar ele, porque ele não é radioativo, ele não é fissível. Não dá para quebrar, né? Não é quebrável, ele é inquebrável, né? Por fissão nuclear, porque ele não é radioativo. Agora, o urânio 235, urânio 235, que é um dos isótopos do urânio, ele é radioativo, ele é instável e a gente consegue quebrá-lo através da fissão nuclear. Então aqui a gente vai ter um átomo de urânio 235, aqui está representado o núcleo dele, tá? O núcleo do átomo de urânio 235, um nêutron sendo arremessado em direção a esse núcleo. O núcleo vai acabar absorvendo esse nêutron, então tipo, o nêutron chegando no núcleo, é absorvido para esse núcleo e aí ele fica mais instável ainda. Ele já era instável, aí ele começa a querer liberar muita energia e ele explode. Ele quebra. Então você vai quebrar o núcleo do átomo. Como? Um núcleo instável, um nêutron. Um nêutron arremessado, quando ele bate no núcleo, ele é absorvido e o núcleo explode. Isso é uma reação de fissão nuclear. Tá? E aí quando ele explode, ele libera o quê? Libera pedaços relativamente grandes. Ele libera novos núcleos atômicos. Então, era um átomo de urânio inicialmente, porque ele tinha 92 prótons. Veja, o número atômico dele é 92.
ele fica aqui super instável e quebra. Quando ele quebra, explode, ele gera dois tipos de átomo normalmente, novos elementos químicos, né? No caso aqui desse exemplo em especial, gerou um átomo de bário, aqui ó, 56 de número atômico, 142 de massa, e um átomo de criptônio de número atômico 36 e de massa 91. Então ele quebrou. Se a gente for somar aqui, 91 mais 56 vai dar... Quanto que vai dar? 43, 133. 133. Vai ficar faltando ainda alguma coisa para conseguir esse número que a gente tinha inicialmente, né? Isso quer dizer o quê? Que não é só esses dois átomos que vão ser criados. Você vai ter, além desses dois novos átomos sendo criados, esses dois novos núcleos sendo criados, pela quebra desse núcleo instável, tinha um núcleo instável no começo, ele foi quebrado. Pá! Liberou novos núcleos. E ainda aqui, ó, essa aqui é a chave para ele ser utilizado como... A gente vai conversar daqui a pouco, a reação nuclear das bombas atômicas. A fissão nuclear é a reação nuclear utilizada em bombas atômicas, dessas mais comuns na história, como de Hiroshima e Nagasaki. Esse tipo de reação nuclear aqui que foi utilizada. E por que ela é utilizada? Porque libera tanta energia. Primeiro porque quebra o núcleo do átomo, isso é uma coisa radical demais, né, do ponto de vista radioativo. E depois que ela libera esses 3 nêutrons aqui, tá vendo? Entrou um nêutron, quebrou o átomo, liberou 3 nêutrons. Mas pensa assim... Você tem um mol de átomos, um mol não é nem tanta coisa, um mol de urânio, ele vai ter 235 de massa, 235 gramas de urânio tem um mol de urânio. E um mol tem 6, 10 a 23 átomos de urânio. Então você imagine que esse átomo que acabou de ser quebrado, ele está cercado por 6 vezes 10 a 23, cara, ele está cercado por uma infinidade de outros átomos. E quando esses 3 nêutrons são liberados no final da fissão nuclear, entrou 1, saiu 3. Esses outros 3 vão atingir novos 3 núcleos e quebrar novos 3 núcleos para cada um deles jogar mais 3. Ou seja, de um nêutron, você acaba liberando 3 depois da fissão, quando quebra o núcleo do primeiro átomo. Esse primeiro átomo, jogando 3 nêutrons nos átomos ao redor, vai quebrar 3 outros núcleos. Esses 3 outros núcleos vão quebrar, cada um deles gerando mais 3 nêutrons, ou seja, de um nêutron foi para 3, de 3 vai para 9, de 9 vai para 81, de 81 ele vai sendo elevado sempre multiplicando por 3, porque cada novo núcleo sendo quebrado vai emitir 3, sempre 3 nêutrons nessa reação aqui. Então é uma reação que não dá para parar, é uma reação em cadeia. E cadeia, nesse caso, não é prisão. Cadeia é encadeamento. É uma sequência de algo. Uma reação que vai acontecer sequencialmente. Ela vai continuar por si só. Ela é começada, tem um start, um gatilho inicial, e ela vai crescendo cada vez mais, tomando proporções cada vez maiores. Até que todos os átomos que dê para quebrar, eles quebrem. E aí a energia que vai ser liberada disso é uma energia gigantesca, enorme, estratosférica, absurda. Então... essa energia que é liberada pela reação de fissão pode ser utilizada para quê? Para coisas boas? Com certeza. Mas, historicamente, foi utilizada para o mal. A energia liberada por esse tipo de reação química aqui, de reação química, me desculpe, não é uma reação química não, de reação nuclear, porque reação química não altera os elementos químicos, não é uma reação nuclear. Essa energia liberada pela reação nuclear de fissão, ela foi utilizada nas bombas atômicas, lá ao fim da Segunda Guerra Mundial, lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, arrasaram as regiões onde foram atingidas, onde foram, né, jogadas pelos Estados Unidos, e aí é utilizada só para fazer bomba atômica? Não, é utilizada para fazer bomba atômica, é um processo utilizado para fazer bomba atômica. Mas anos depois, com aperfeiçoamento e controle dessa reação, ela foi repensada e ela é utilizada em usinas nucleares. A mesma reação nuclear que é utilizada nas bombas atômicas que foram jogadas lá no Japão, elas o mesmo tipo, né? E o mesmo reagente, no caso o urânio, é utilizado nas barras, né, de radioativas dentro dos núcleos de usinas nucleares. Então, as usinas nucleares, elas usam exatamente a mesma reação nuclear que é utilizada nas bombas atômicas? Sim. Por quê? Porque ela libera muita energia. E se você conseguir controlar essa liberação de energia com o tempo, essa liberação de energia pode ser utilizada para gerar energia elétrica, né? Convertida em energia elétrica nas usinas nucleares. Então, é uma boa sacada, né, pensar nessas usinas nucleares. Qual que é o problema das usinas nucleares?
já conversaremos sobre isso quando a gente conversar sobre usinas nucleares, que a gente vai fazer isso daqui a pouco. Bem, então a fissão nuclear, ela em resumo é o quê? É a quebra de um núcleo instável, né? Quebra ele, gera novos elementos químicos, vai acabar gerando outros núcleos, esses núcleos vão junto com os 3 elétrons quebrar ali ao redor aqueles outros átomos com novos nêutrons que vão ser jogados, que quebrarão novos átomos, que gerarão novos nêutrons, que quebrarão novos átomos, e essa reação vai crescendo, 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 ela toma proporções catastróficas como a da bomba atômica. Então é uma reação bastante perigosa de ser feita. Inclusive tem alguns acidentes com usinas nucleares que deve-se aqui a imensa quantidade de energia que é jogada para fora dos átomos quando eles são quebrados por fissão. Bem, aí, só para ter uma ideia, a apostila inclusive traz uma comparação bem interessante. Se você pegar 1 grama de carvão, 1 grama é nada, isso aqui, 1 grama de carvão, e queimar ele, porque o carvão ele é combustível, né? Se você tiver um motor a carvão, por exemplo, você consegue fazer lá uma máquina a vapor rodar jogando carvão e queimando carvão. Então o carvão ele é um combustível. Se pegar 1 grama de carvão e contabilizar toda a energia que 1 grama de carvão consegue liberar quando ele é queimado, você vai conseguir ali, em média, acender uma lâmpada normal durante 1 minuto. Uma lâmpada comum durante 1 minuto. Essa é a energia, toda a energia que sai de 1 grama de carvão. Não é tanta energia assim. Tá? 1 grama também é uma coisa bem pequena, não vai querer tanta energia de 1 grama de carvão. Agora, se você pegar 1 grama de urânio, numa reação nuclear, quanto de energia ele consegue liberar? Numa proporção parecida, né? Vamos comparar com 1 grama de carvão. 1 grama de urânio consegue liberar energia suficiente para deixar uma cidade de 500 mil habitantes funcionando durante 1 hora inteira. E a cidade é tipo micro-ondas, chuveiro, televisão, todas as lâmpadas, lâmpada de poste, fábricas funcionando, o centro da cidade, enfim, toda uma cidade de 500 mil de habitantes, tudo funcionando durante 1 hora inteira. Essa é a energia liberada pela fissão nuclear de 1 grama de urânio. Louco, né? Então, energia pra caramba, né? Muito mais energia do que a combustão. Se for pensar, essa reação nuclear, ela não gera fumaça, né? Ela não contribui para o agravamento do efeito estufa, por exemplo. Então, tem seus prós usar essa energia que vem do núcleo do átomo, energia nuclear, né? Como nas usinas nucleares. Tem os contra? Com certeza tem os contra, né? A gente sabe na história que deu alguns problemas em usinas, né? Recentemente, inclusive em Fukushima, a gente teve Chernobyl, vários problemas aí na história bem graves, né? Catastróficos com o uso aí de reação nuclear, né? Para usinas nucleares. Porém, ela é bastante proveitosa. Em relação à energética, ela é bastante proveitosa. E não tem outros impactos que, por exemplo, uma hidrelétrica tem. Mas, bom, vamos falar e falamos um pouco sobre a fissão nuclear, vamos falar sobre a fusão nuclear. A fusão nuclear é outro tipo de reação. A gente vai ver 2 principais nessa aula, são quais? Fissão nuclear, que é quebra do núcleo do átomo, e a fusão nuclear. Fusão é o mesmo sentido que tem a fusão lá no Dragon Ball Z, quando Goku e Vegeta se juntam lá num troço que é a junção dos dois, o terceiro camarada que nasce lá da fusão deles. A fusão é a fusão mesmo de fundir 2 coisas. Pega lá, por exemplo, você pega 2 tintas diferentes, você vai fundir essas 2 tintas para conseguir uma terceira tinta, uma nova cor que vai sair da junção dessas 2. A fusão diz respeito a juntar em uma coisa só. Tá? Então, a fusão nuclear ela é um processo em que você pega 2 núcleos diferentes e junta eles numa coisa só. Essa reação ela é feita com urânio? Não. Ela é feita com átomos bem pequenos, com núcleos bem leves. Qual que é o exemplo máximo que a gente tem de uma reação de fusão nuclear? Vou colocar aqui na folhinha. A fusão nuclear ela é normalmente representada aqui com hidrogênios. Os hidrogênios têm mais facilidade de fazer a fusão nuclear. Só eles fazem? Não, outros átomos também fazem, os mais leves principalmente, até chegar na massa 60, que é a do ferro. Mas até o ferro os átomos conseguem fazer, só que com energias cada vez maiores. Para você fundir átomos de hidrogênio é mais fácil. É muito fácil? Então não, é absolutamente difícil, é ridiculamente difícil, mas ainda assim é o elemento que ainda dá para fazer, o resto é muito difícil de fazer. Tá? Então, o hidrogênio ele tem essa capacidade de fusão nuclear, mas precisa de quê para fundi-lo? De temperaturas incrivelmente altas, ridiculamente altas, altíssimas, milhares e milhares de graus Celsius, para você conseguir fazer isso aqui acontecer. Mas por que eu vou querer que isso aqui aconteça?
Seguinte, quando você faz uma fusão nuclear, e veja só que esses hidrogênios vão se fundir para formar um átomo de hélio, repare, tenho 2 hidrogênios, cada um com um próton, aqui o número atômico, cada um com um próton, os dois fundindo para formar o quê? Um átomo de hélio. Aí 3 de massa com 2 de massa dá 5, o átomo de hélio tem 4. O que saiu aqui junto? Um nêutron. Então, 2 hidrogênios fundindo, formando um átomo maior do que eles eram, né? Então vai ser sempre assim numa fusão nuclear. Você tem 2 átomos menores, eles se juntam, né? Os núcleos deles acabam se juntando, fundindo, formando um átomo maior. Aqui no caso o hidrogênio, né? São 2 átomos de hidrogênio. Aqui você vê que é um deutério, né? Aquele isótopo do hidrogênio de massa 2. Aqui é o trítio, que é o isótopo de hidrogênio de massa 3. Esses dois juntos, acabando de fazer a fusão, eles vão acabar gerando hélio. Hélio é o produto dessa reação de fusão a temperaturas altíssimas, milhares e milhares de graus Celsius. Bom, a gente consegue fazer... A fissão a gente viu que aconteceu lá já na década de 40 e 50, a gente já tinha a fissão sendo utilizada lá para bomba atômica. Agora, fusão a gente consegue fazer? Fusão a gente consegue fazer. Já ouviram falar de colisores de núcleos? Né? São máquinas que conseguem fazer a colisão de núcleos atômicos. São comumente chamados de aceleradores de partículas. Então, os aceleradores de partículas são utilizados hoje em dia, são laboratórios gigantescos em que vocês conseguem, né? Nós conseguimos, a humanidade, acelerar átomos a velocidades incrivelmente altas para que eles se choquem e façam fusão nuclear, possivelmente. Então, essa fusão nuclear ela é possível de ser feita, né? A temperaturas altíssimas ou em condições extremas. E aí, ela já foi utilizada para alguma coisa na história? Já. Qual que é a utilização dela? A questão dessa reação de fusão nuclear é que se a fissão nuclear liberava uma quantidade gigantesca, absurda, muito enorme, demais, nossa, inimaginável de energia, tipo 1 grama de urânio conseguir manter uma cidade de 500 mil de habitantes durante uma hora inteira, que é muita energia sendo gasta, a fusão nuclear consegue ser bem mais proveitosa em energia. A energia é gigantesca, enorme, demais e mais, muito maior do que a fissão nuclear. Então isso aqui é um pouco mais difícil de fazer. Um pouco mais difícil é o apelido. Ela é bem mais difícil de fazer que a fusão nuclear. Do que a fissão nuclear, né? A fusão é muito mais difícil, aqui com hidrogênios. Mas ela dá um resultado de energia gigantesco, enorme, muito maior. Em comparação, a apostila mesmo traz um exemplo que eu acho bem bacana, que é você pegar 1 grama de hidrogênio, lembra da comparação que a gente viu? 1 grama de carvão conseguia deixar uma lâmpada durante 1 minuto acesa. 1 grama de urânio na fissão nuclear conseguia deixar uma cidade inteira de 500 mil de habitantes funcionando durante 1 hora. E agora? A fusão nuclear de 1 grama de hidrogênio, consegue liberar energia comparável ao valor de energia liberado por 210 toneladas. Toneladas, não é quilos, não é 210 quilos. É 210 mil quilos. 210 toneladas de TNT, de trinitrotolueno, que é um explosivo utilizado para você acabar com rochas, para você fazer, cavar minas, né? Então, você explodir rochas, você usa geralmente TNT. O TNT, ele é explosivo forte. Se você pegar lá 210 toneladas de TNT, você tem energia liberada por 1 grama de hidrogênio. Então, é uma energia absurda. Ela é mais de 1000 vezes maior do que a energia liberada pela fissão nuclear, que é aquela da bomba atômica. Aí você pensa, nossa, dá para fazer bomba com isso? Os cientistas pensaram isso já na década de 50. Então já havia testes com bombas utilizando fusão nuclear, que é essa reação que é mais de 1000 vezes energética em relação à fissão nuclear, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E existe esse tipo de bomba já desde a década de 50. Então a gente está convivendo com esse perigo já há mais de... completou agora uns 70 anos, está completando 70 anos, né, desses eventos nucleares com bombas que são chamadas popularmente de bombas H. Né? H de hidrogênio, né? Bombas de hidrogênio, bombas H. Ou também conhecidas como bombas termonucleares, porque elas liberam muito calor e elas envolvem muita energia térmica. Bem, em comparação, uma bomba dessas ela pode ser até 2.300 vezes mais energética do que a bomba jogada em Nagasaki, por exemplo. Então, se uma bomba jogada na cidade lá de Nagasaki explodiu a cidade, destruiu a cidade, imagine uma bomba 2.300 vezes
mais potente. Sim, essa é uma bomba de fusão nuclear, uma bomba termonuclear, uma bomba H, uma bomba de hidrogênio. E elas existem, né? Elas podem ser fabricadas e jogadas em algum momento durante uma guerra. Eu duvido muito que isso aconteça, porque as consequências disso seriam, a curto prazo, a extinção da raça humana. Então, eu espero que exista bom senso das autoridades responsáveis pelo armamento nuclear. Bem, aonde mais que acontece a reação de fusão nuclear que não seja dentro de uma bomba termonuclear, uma bomba H? Exatamente a mesma reação nuclear que acontece dentro do Sol, e ela é responsável por toda a energia liberada pelo Sol. Então você imagine que o Sol libera muita energia. A Terra ela pega menos de 1% da energia do Sol para ela, né, que é refletida da Terra, que pega na gente, a gente faz lá, as plantas fazem fotossíntese e tal, toda a cadeia alimentar, não sei o que, tudo com a energia do Sol, a gente pega lá 0, alguma coisa energia do Sol, né? Porque todo o ângulo, né, 360 graus lá que você tem lá, para todo canto que o Sol joga energia, a gente pega um tantinho que chega aqui na Terra, e aí isso move a Terra de um jeito de cadeia alimentar, de todo um ciclo de carbono e tal, muito louco. E isso com uma fração ridícula da energia do Sol. E toda essa energia ela é proveniente das reações de fusão nuclear de hidrogênio virando hélio. Então, o ciclo, inclusive, de vida das estrelas, as estrelas, elas conseguem energia da onde para brilhar tanto, sair tanto calor delas assim, ultravioleta, raio-x, um monte de coisa. Da energia das fusões nucleares, inclusive da cosmologia, né, da história da criação das estrelas, do universo, etc., né? É entendida como que no começo do universo haviam átomos pequenos como hidrogênio e hélio que acabaram fundindo, gerando átomos maiores, e você foi criando a variedade dos elementos químicos que você tem através dessas fusões nucleares, depois nos berçários de estrela, enfim, tem toda uma história de cosmologia a ser contada a partir das fusões nucleares. Então é uma reação nuclear bastante importante. E é bom que você saiba diferenciar a fissão da fusão. Elas são bem diferentes uma da outra. A fissão você quebra núcleos, a fusão você junta núcleos. Tá? A fissão nuclear foi utilizada nas bombas atômicas, lá em Hiroshima e Nagasaki. É utilizada dentro das usinas nucleares. A fusão nuclear ela é a reação nuclear responsável pelo brilho das estrelas. Ela é a reação utilizada nas bombas H, que são muito mais potentes do que as bombas atômicas originais, né, criadas lá há meio século atrás, mais de meio século atrás. Então, esse é o resumo de reações nucleares que a gente acabou de ver. Agora, tem mais coisas para a gente conversar nessa aula de hoje? Tem mais coisa. Qual? Eu trouxe aqui um esquema, que inclusive a apostila traz um esquema mais bonito que o meu, mas o meu foi só um esboço, que é esse esquema aqui de como funciona uma usina nuclear. Bem, uma usina nuclear usa o que como combustível? Urânio. O mesmo urânio das bombas de Hiroshima, lá utilizadas em parte, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Bom, o urânio podia ser plutônio, por exemplo, ou outro tipo de elemento radioativo, mas o urânio é utilizado na indústria, né, da usina nuclear. O urânio ele é radioativo. Lembrando que o isótopo 235 do urânio é radioativo. O isótopo 238 do urânio não é radioativo. Então, se você vai utilizar o urânio como combustível, e você quer que o urânio seja radioativo para você poder utilizá-lo junto com a fissão nuclear, né, para fazer a fissão nuclear desse urânio em usinas nucleares, é bom que você tenha urânio radioativo para isso. Só que o problema é que na natureza, nos sais, rochas que você acha os minerais que você acha urânio na natureza, né, de extração de urânio da natureza, de rochas, você acha ele praticamente só na forma 238. O 235 ele é muito instável, ele é muito raro. Então, como é que você faz para pegar uma rocha que tem urânio e transformá-la em uma pastilha de combustível para a usina nuclear, que tem urânio radioativo? Como extrair esse urânio radioativo das rochas? Como purificar esse urânio para conseguir uma maior concentração de urânio radioativo? É um processo que é chamado popularmente de enriquecimento do urânio. Então, para você utilizar o urânio lá na indústria da usina nuclear, né, na indústria de energia, né, no setor energético, na usina nuclear, você precisa enriquecê-lo antes, assim como você precisa enriquecê-lo para usá-lo numa bomba atômica, porque pegar uma rocha de urânio sal natural, você não vai ter tanta radioatividade assim. Então você tem que isolar os átomos radioativos. E esse processo envolve separação de mistura, envolve ultracentrífugas, altas temperaturas, um monte de etapas para você conseguir no final um combustível que tenha uma maior porcentagem de átomos radioativos, mais do que você encontra naturalmente nas rochas. Então, depois desse processo de enriquecimento do urânio, o urânio é colocado em pastilhas dentro do reator nuclear.
dentro do núcleo, né, da usina nuclear, onde vai ser gerada ali essa energia através da fissão nuclear. Para que é utilizada essa energia? Como é que essa energia que é nuclear, liberada da fissão nuclear, vai acabar virando energia elétrica no final? É um processo muito louco. É um processo besta, eu acho um processo besta no fim das contas. Que é o seguinte, você podia pensar em ter uma usina, né, não nuclear, mas uma usina comum funcionando assim. Você tem um motor a vapor, né, você tem lá, por exemplo, um gerador elétrico a vapor. Então você vai ter lá um caldeirão de água, você coloca um monte de carvão, né, uma lareira, essa lareira vai jogar um monte de fogo, você pega uma caldeira, esquenta a água gera vapor, o vapor vai para tubulações, esse vapor acaba gerando o movimento de uma hélice, essa hélice com o seu movimento acaba gerando energia cinética, essa energia cinética acaba movimentando ímãs, esses ímãs acabam gerando energia elétrica. Esse é um plano de uma usina termoelétrica. Então, se você pegar uma usina dessas e imaginar que em vez de usar carvão para você esquentar a água, você possa utilizar essa energia que sai do urânio para esquentar a água. É isso que é utilizado na usina nuclear. Você esquenta água para fazer um chá? Não, você esquenta a água para ela virar vapor e mover uma turbina que vai acabar dentro de um gerador de energia elétrica, gerando através do movimento dos ímãs, né, por indução eletromagnética, gerando energia elétrica na usina nuclear. Então, na usina nuclear, você usa essa reação de fissão, de quebra dos átomos de urânio enriquecido, dentro de um reator nuclear, para você gerar um calor suficiente para esquentar a água. Essa água quente vira vapor. O vapor move turbinas e gera energia elétrica. É assim que funciona, em resumo, uma usina nuclear. Então você faz uma espécie de bomba atômica controlada para esquentar a água vira vapor, o vapor move a turbina no gerador gera energia elétrica. Esse é o resumo. E aí como é que funcionam os compartimentos desse processo? É assim. Aqui em vermelho, essa tubulação em vermelho é a tubulação da água que está diretamente ligada em contato com as barras aqui de urânio radioativo. Tá? Aqui eu coloquei como risquinhos, né? Aqui tem barras de urânio radioativo, de pastilhas de urânio radioativo no reator nuclear, junto com pastilhas de controle, que servem para frear um pouco essa reação, que é uma reação em cadeia, que explodir. Quem freia isso são as barras de controle, que utilizam essa absorção dos nêutrons que são jogados para fora, no caso da fissão nuclear. Então, aqui junto com o urânio tem umas barras de controle, mas gera muitíssima energia ainda assim. Essa energia serve para esquentar a água que está nessa tubulação em vermelho. Então é uma água incrivelmente quente, a temperaturas gigantescas. Essa água muito quente entra em contato, não em contato direto, mas a tubulação entra em contato com uma outra caldeira, que seria essa região em azul, essa tubulação em azul aqui do desenho. Eu tenho uma apostila que explica talvez melhor do que o meu desenho, mas vamos tentar aqui com esse desenho que eu fiz esse esboço. Olha, a gente tem aqui essa tubulação em azul achurada, que é uma água que vai acabar entrando em contato com isso aqui, que é o gerador elétrico com uma turbina que vai girar, né, para movimentar os ímãs e gerar energia elétrica. Então, você esquenta essa água aqui que está em vermelho, não é uma água vermelha, tá só o vermelho do desenho mesmo. Cores fantasia que a gente chama, quando a cor não corresponde à realidade. Então, aqui a tubulação vermelha é uma água bem quente, e essa água bem quente vai esquentar essa outra água que está em azul aqui. E essa água extremamente quente vai virar vapor, o vapor vai chegar nessa tubulação, mover essas turbinas, e aí tá aqui, ó, por cima, melhor por aqui, né? Esse vapor vai esquentar o suficiente para vir bem rápido, gerar o movimento dessas turbinas aqui, que gerarão energia elétrica. Mas a gente precisa que esse vapor volte para cá, e para não derreter os tubos, que ele seja resfriado. Então, o que você faz? Você pega o seguinte, nessa tubulação aqui em azul, o vapor ele vai ser formado super quente, ele chega aqui, move as turbinas, ele volta para cá, e ele vai ser resfriado de novo para virar água, e aí essa água vai acabar fervendo, vai virar vapor, ele é resfriado, volta a ser água, a água ferve, vira vapor, ele é resfriado, volta a ser água. Então é um processo contínuo de ebulição, no caso da água fervendo, super quente por causa da reação nuclear, e desse freio aqui, dessa água fria, freando esse vapor, fazendo com que ele volte a ser líquido. Então, quem que resfria esse vapor super quente aqui? Olha só que loucura. As usinas nucleares normalmente são instaladas em locais em que você tem um grande fluxo de água ao redor, em que você tem um lago, em que você tem um rio, em que você tem água do mar. Por quê? Porque esse lago, esse rio, essa água do mar vão acabar sendo
utilizados aqui em laranja, essa tubulação em laranja, está sendo utilizada para resfriar esse vapor superquente que moveu as turbinas. Então, essa parte em laranja, ela é utilizada para resfriar esse vapor e fazê-lo voltar a ser líquido na caldeira, para ele vaporizar novamente. Então, qual que é o problema ambiental mais gritante, assim, caso não haja, né, uma explosão nessa usina nuclear? São normalmente relacionadas a usinas nucleares e do seu próprio uso, que vem da sua definição e que não dá para fugir disso, é a poluição dessa água que está representada em laranja aqui, que é a água da massa, né, a massa de água ao redor da usina, que é utilizada para resfriar esse vapor. Por quê? Porque a água sai daqui do rio, por exemplo, do lago, ela chega aqui, resfria esse vapor, mas por troca de calor, se você resfriou um corpo é porque o outro aqueceu. Houve uma transferência de energia térmica. Então quer dizer que essa água em laranja, resfriando esse vapor superquente, ela acaba sendo aquecida. Então você joga água aquecida no lago novamente. Então se isso funcionar durante meses, anos, serão meses e anos de você, humanidade, esquentando a água de um rio, de um lago, do mar. E daí? Ai, foda-se, foda-se. Porque tô nem aí pra água do mar, se vai ficar quente. O problema é que uma água de um rio, de um lago, do mar, aquecida, e vamos lembrar das aulas de Química D. Lá na Química D a gente viu que a temperatura influenciava na solubilidade do sal na água, por exemplo, do açúcar na água, dos gases solubilizados na água. O problema é quando você esquenta uma massa de água, a solubilidade dos gases dentro dessa massa de água vai ser diminuída. Lembre-se que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade dos gases em líquidos. Isso a gente já viu na aula da Química D, acho que é a aula 2 ou 3 da Química D. Então, quer dizer, quando você esquenta essa água, essa massa de água ao redor da usina, você vai acabar fazendo com que haja uma menor quantidade de oxigênio dissolvido na água. Quem que acaba se ferrando no fim da história? Os peixes. Alguns peixes com certas quantidades de absorção de oxigênio, né, certas demandas de absorção de oxigênio no seu metabolismo, acabam sendo mortos. Certas espécies acabam sendo mortas com o passar do tempo. Por quê? Porque não há oxigênio disponível suficiente na água que o peixe vive. Então você acaba matando diversas espécies de peixes com o passar do tempo por conta da poluição térmica dessas águas. Então, o maior problema ambiental de uma usina nuclear, caso ela não exploda, isso é uma outra história, é que você vai acabar gerando essa poluição térmica em rios, lagos e no mar. Então, se ela explode, temos um outro problema, né? Que é todo esse material radioativo que pode ser ejetado, jogado para fora ao redor dessa usina, que é o que aconteceu lá na usina em Pripyat, lá em Chernobyl, a usina de Chernobyl, que acabou jogando dejetos radioativos ao redor. A população não tinha informação em relação a isso, os animais levaram, e a água da chuva acabou espalhando isso para toda uma vegetação, para uma cidade, teve que evacuar, que deu uma merda gigantesca, as pessoas não estavam preparadas para aquele acidente. Então, tem uma série, inclusive, se você tiver contato, se não me engano, da HBO, eu assisti há um tempo atrás, eu acho magnífica, fantástica. Não sei como você acharia isso, né, num streaming, talvez na internet, mas é uma série é uma série televisiva, uma minissérie, acho que tem 4 episódios, se não me engano, acho que são 4, 5, não lembro, mas são poucos episódios. Chamada Chernobyl, que é uma série dramática, todo um esquema dramático, não é uma série, um documentário, uma série com atores conhecidos e tal, mas que ela conta detalhes muito interessantes, né? Alguns reais, alguns fictícios, então você tem que dar uma prova do que está assistindo, mas cinematograficamente ela é bem bacana, você acaba tendo uma empatia maior com esse acidente que aconteceu na União Soviética, com a usina de Chernobyl, que é um acidente bastante conhecido, que é um acidente que seria bacana se você visse documentários, né? A gente não tem tempo para falar sobre todos os detalhes que aconteceram no acidente de Chernobyl, mas seria bacana se você tivesse contato com isso. Então, tem alguns documentários que você acha no YouTube, algumas entrevistas, alguns legendados, alguns em português mesmo. Você acha essa minissérie, que se não me engano é da HBO, que ela é fantástica, eu achei fenomenal. E aí temos problemas, né, de você contaminar toda uma área. E lembre-se que existe um tempo, né, um tempo de meia-vida para que você tenha um elemento radioativo deixando de ser radioativo. E esse tempo de meia-vida às vezes é dezenas, centenas de anos, às vezes é milhares de anos. Então, para você reabilitar uma área em que houve uma explosão nuclear, não é tão fácil. Não é nem um pouco fácil. Depende do que você jogou lá, né? Depende de que tipo de poluição nuclear você tem. O tempo para reabilitar uma área que teve uma evasão de detritos nucleares, ela é um tempo, talvez, às vezes, inclusive, de centenas de anos.
Então é uma coisa bem perigosa. As pessoas têm que ter muito cuidado com usina nuclear, porque energia e a matéria-prima utilizada para usinas nucleares ela é destruidora. Então, se tiver algum tipo de acidente, não vai dar merdinha, vai dar uma merda enorme e gigantesca, fenomenal, uma merda gigantesca. Então, foi isso que aconteceu em Chernobyl, por exemplo. Bom, pessoas, para a gente finalizar essa parte teórica da aula, né, e finalizar a aula, que é uma aula bastante informativa, ela tem exercícios que são bastante interessantes, então seria bom se você fizesse eles. Eu sempre falo isso em todas as aulas, mas é que realmente seria bom se você exercitasse mais, cada vez mais, porque a prova do vestibular não é feita de videoaulas, a prova do vestibular não é feita de aulas presenciais, a prova do vestibular é feita de exercícios. Então, se você não exercita, você não está se preparando para a prova, porque ela é feita apenas de exercícios. Então você precisa fazer o quê? Treinar exercícios. Claro que é super importante, essencial que você assista às aulas para você saber fazer os exercícios, senão você não sabe fazer. Mas, sabendo fazê-los, né, assistindo às aulas, indo para as aulas presenciais, assistindo os vídeos das videoaulas, é bom que você exercite. Caso contrário, você não está se preparando para a prova. Isso é uma ilusão na sua cabeça que você está, mas você não está. Então você tem que exercitar. Então exercite. Nessa aula tem exercícios bem legais, mas a gente não vai ter tempo para vê-los. Porque a gente tem que ver aqui a finalização da aula, que é se não a principal aplicação fora a usina nuclear, energia nuclear e armamentos, né? A aplicação na geologia, que é com a datação geológica pelo tempo de meia-vida do carbono 14. Quando a gente viu o tempo de meia-vida na semana passada, eu comentei que era utilizado para saber idade de fósseis. Mas vou explicar melhor agora. Como é que funciona? Funciona que é o seguinte. Datação geológica por carbono 14. O carbono normal que a gente acha, o que está em maior quantidade na natureza, ele tem qual massa? 12. A massa do carbono que não é radioativo, o carbono mais comum de você encontrar por aí, a massa dele é 12. Esse carbono 14 ele é um carbono radioativo, ele é mais difícil de ser encontrado. Ele é criado de que forma, se ele é radioativo? Ele é criado no ar, na atmosfera. O nitrogênio presente aqui no ar, que é quase 80% ali da massa de ar, da porcentagem de massa, né, do ar, né, gás nitrogênio, você tem o nitrogênio sendo atingido por um nêutron, isso ocorre naturalmente, e esse nêutron atingindo o nitrogênio acaba gerando aqui um carbono, né? Uma reação de desintegração, aqui uma reação de desintegração do nitrogênio, gerando carbono, mas é uma reação aí natural. Isso acaba gerando carbono 14, naturalmente gerado na natureza. E aí, o carbono 14, como ele é radioativo, uma hora ele vai se desintegrar, formando aqui, né, uma partícula beta e voltando a ser o nitrogênio de massa 14. Bem, junto com o carbono normal, carbono 12, o carbono 14 ele é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese, né, porque ele está no ar, está no CO2, e ele acaba sendo absorvido no processo de fotossíntese. Esse carbono vai entrar na estrutura da planta, essa planta vai ser alimento para os consumidores lá da cadeia alimentar, todo aquele rolê da cadeia alimentar. Então todos os animais são os bichinhos, todos a gente, inclusive, que come os animais, que come as plantas, né, a salada, que você come a batata, todo esse carbono que entra na cadeia alimentar, ele contém uma porcentagem de carbono 14, nossa, falhou a voz agora, de carbono 14 que veio do ar. Então, o ar, ele tem essa reação aqui formando o carbono 14 acontecendo e essa reação quebrando o carbono 14 formando o nitrogênio de novo. Isso aqui é natural. Então você tem o carbono 14 sendo criado e o carbono 14 sendo quebrado. É um processo de vida e morte do carbono 14. E essa vida e morte, essa criação e destruição dele, elas têm velocidades muitíssimo parecidas. Isso quer dizer o quê? Que você tem essa taxa de carbono 14 criado e destruído sendo constante com o passar do tempo. E essa taxa é uma concentração de carbono 14 de aproximadamente 10 partículas por bilhão. Isso quer dizer que a cada 1 bilhão de átomos que você tem de carbono, a cada 1 bilhão, 10 são de carbono 14. Essa é a taxa média que você tem de carbono 14 naturalmente por aí, no ar, e acaba gerando essa mesma taxa, reproduzindo essa mesma taxa nas plantas e acaba reproduzindo essa mesma taxa nos animais. Então, um animal, enquanto ele vive, uma planta, enquanto ela está viva, acaba tendo essa concentração aproximada de 10 partículas por bilhão de carbono 14 dentro do corpo. Beleza. Só que quando a pessoa morre, ou a planta morre, a planta para de fazer fotossíntese, a pessoa para de comer, né, quando morre, o bicho para de comer quando morre. Então ele para de absorver novos carbonos 14.
Mas os carbonos 14 que estão no corpo desse ser que acabou de morrer continuarão lá. Ele vai sendo decomposto, né? Mas nos ossos continuará, né? Nos cabelos, enfim. Um pouco dessa taxa, né? Na medula óssea e tal, no sangue que está ali ao redor. Você tem esse carbono 14 impregnado. Então, esse carbono 14 que não vai ser mais consumido na cadeia alimentar, porque a pessoa, o bicho, a planta morreu, eles continuam sendo desintegrados com o passar do tempo. Como eles não são repostos, porque a pessoa, o bicho, a planta não está comendo, né, não está se alimentando, não está fazendo fotossíntese, eles acabam apenas diminuindo com o tempo. Não tem esse equilíbrio, né, de forma, quebra, que tem naturalmente nos seres vivos. Né, que ele ingere e desintegrado, ingere e desintegrado. Quando ele morre, né, o ser vivo morre, então o ser ex-vivo, ele acaba apenas desintegrando esse carbono 14 que existe nele. Então, com o passar do tempo, o carbono 14, depois dos restos mortais, né, acabarem existindo e não o ser vivo, esses restos mortais de um ser vivo acabam perdendo constantemente taxa de carbono 14. E se a gente conhece que os seres vivos têm aproximadamente 10 partículas por bilhão de concentração de carbono 14, se eu pego um fóssil de um animal, um fóssil de uma planta fossilizada, de sei lá quantos anos atrás, milhares de anos atrás, né, que morreu há milhares de anos atrás, como é que eu sei a idade disso? Uma conta simples. Lembra que a gente viu que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.600 anos aproximadamente? A gente viu o tempo de meia-vida na aula passada, né? Eu dei o exemplo do carbono 14, um dos exemplos. Então, o carbono 14 ele tem um tempo de meia-vida de 5.600 anos. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar uma planta e ela tiver uma concentração ali que está 5 partículas por bilhão, que é metade da concentração de um ser vivo, que é 10 partículas por bilhão, não quer dizer que passou um tempo de meia-vida? De 10 virou 5, caiu metade da massa de carbono 14, ou seja, um tempo de meia-vida. Qual que é o tempo de meia-vida para o carbono 14? 5.600 anos. Isso quer dizer que se eu peguei um fóssil e eu vi que ele tinha ali aproximadamente 5 partículas por bilhão, ou seja, metade da concentração de um ser vivo normal, né? Depois que ele morreu, ele tem agora, depois desse tempo todo, metade da concentração que ele tinha quando vivo, a gente sabe que passou quanto tempo da morte dele? 5.600 anos. Então, a cada 5.600 anos cai metade da massa. Então, se a gente acha um cadáver de um animal que acabou de morrer, a gente vai fazer a análise dele, a gente vai ver que tem lá 10 partículas por bilhão, 10 partes por bilhão de carbono 14, que é o normal quando um ser vivo está vivo. Né? Agora, se a gente for lá pegar um fóssil, se a gente vê que está só 50% da massa normal, quer dizer que passou um tempo de meia-vida. Lembre da aula passada. Se a gente achou 25% da massa normal de ser vivo, quer dizer que passou um tempo de meia-vida até dar 50%, mais o tempo de meia-vida para dar 25%. Se a gente achou 12,5% da massa normal de carbono 14 em seres vivos, quer dizer que ele tinha 100% quando morreu, aí passou um tempo de meia-vida, deu 50%, mais um tempo de meia-vida, ou seja, 2. Deu 25%, mais um tempo de meia-vida, ou seja, 3 tempos de meia-vida. 12,5%, aí mais um tempo de meia-vida, 6,25%, 3,125% e por aí vai, dividindo sempre por 2, a cada 5.600 anos. Então, se eu acho um fóssil que tem 12,5% da massa normal de um ser vivo de carbono 14, 12,5, 100, 0 de tempo desde a morte. 50%, 5.600 anos que morreu. 25%, 5.600 mais 5.600, que é 11.200. Mais um tempo de meia-vida para dar 12,5% da massa de carbono 14, vai dar 3 vezes 5.600, que vai dar 1.800 mais 15, 6.800. É isso? Eu espero que seja. Se não for, vocês me falam que eu errei, tá? A conta. Então ali, 16.800, foi isso que eu disse? Acho que sim, né? 16.800 anos que se passaram desde a morte desse ex-ser vivo. Como é que eu sei disso? Através da porcentagem que eu acho da massa de carbono 14 no corpo. Isso a gente chama de datação geológica por carbono 14. Tá? Bem, em que mais a radioatividade pode ser utilizada? Em exames médicos, em esterilização de material hospitalar, por exemplo. Você pode utilizar reações nucleares como átomos marcados para estudar mecanismos de reações orgânicas. Então tem várias utilizações para diagnósticos clínicos, né, para exames de raio-x, por exemplo. Vários tipos de utilizações para a radioatividade hoje em dia, para além das usinas nucleares e das bombas atômicas e bombas termonucleares de hidrogênio. Então a radioatividade ela permeia, né, os seres vivos
E isso é um assunto bem importante. Inclusive, se for dar uma olhadinha nessa aula, ela tem uns 2 exercícios, pelo menos, da UFPR. Então, a UFPR gosta de radioatividade. É bom você saber fazer exercícios sobre radioatividade. Então, galera, a aula é isso. Agora fica com vocês fazerem exercícios. Lembre-se, eu já comentei numa aula anterior, acho que foi na de ontem ou da semana passada, que, se vocês tiverem alguma demanda, por exemplo, professor, lembra que naquela aula, videoaula, sei lá, 21, videoaula 15, videoaula 27, videoaula, sei lá qual, não deu tempo de fazer exercícios sobre certa aula, porque aquela aula tinha muita matéria, né? Às vezes a aula tem pouca matéria, a gente faz um monte de exercício. Às vezes a aula é grande, a gente não tem tempo para fazer exercícios depois. Peça nos comentários os vídeos, ou peça pessoalmente, ou mande no grupo lá do curso, do extensivo. Cara, informa, pede e-mail, não consegui fazer. Já que a gente não está tendo assistências presenciais, né? Tira dúvida, me pergunte, eu resolvo o exercício. E se for uma demanda que eu acho realmente importante, eu posso colocar nas próximas videoaulas, pegar um pedaço da aula para ocupar essa demanda. Tipo assim, ó, me pediram, a galera me pediu para fazer exercícios mais da aula X porque não deu tempo de fazer no vídeo. Boa, a gente pega lá 5, 10 minutos de uma outra aula e faz exercícios de uma aula que já passou, a gente revisa. Então isso é totalmente adaptável, tá? Não é, via de regra, fazer sempre do mesmo jeito. Eu estou adaptável à demanda popular. Então, pessoas, qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem, façam os exercícios, treinem, tirem super dúvidas que vocês tiverem e bons estudos para vocês. Nos vemos na semana que vem? Ou na outra? Na outra, provavelmente, né? Qualquer coisa, mandem dúvidas. Até mais. Tchau.